Natura, 18 anos com você. Olá, estamos de volta com o programa Bem Viver e hoje a gente recebe a dentista, a doutora Maria Clara Damiani Paiva. Então a gente estava falando de ortodontia, né? Para alguns não sabem até se usa de aparelhos, né? E quanto uma pessoa tem que procurar um ortodontista? Quanto que eu sei, assim, que eu tô precisando? Bom, normalmente depende da faixa etária, né? Normalmente a criança vai indicada ou pelo dentista que trata dela, ou então porque às vezes a mãe tem alguma dúvida e fica um pouco angustiada e acaba procurando por conta própria um ortodontista, né? A maioria das pessoas que procuram os ortodontistas, na verdade, elas procuram por uma questão estética. Elas olham no espelho, né, e tal, acham que a posição dos dentes está inadequada e procuram o ortodontista. Isso quando a pessoa procura por conta própria. Agora, muita gente também chega ao consultório do ortodontista encaminhado por outros profissionais da área odontológica, né? Que detectam algum problema e encaminham para o ortodontista para poder fazer o tratamento. Uma outra hora que a pessoa é encaminhada também é assim, às vezes a pessoa precisa de colocar uma ponte, um outro tipo de procedimento odontológico e que o dente não está numa posição muito boa, aí ela vai ter que primeiro posicionar os dentes corretamente para o outro profissional poder conseguir trabalhar. Você falou aí que a maior parte das pessoas procura por questão estética. Sim. E como é que é? Por que as pessoas têm esses dentes tortos mesmo? É genético? No Brasil, a gente é muito misturado, né? Assim, nós temos muitas raças que compõem a raça brasileira, vamos falar assim. Então, com isso, a gente acaba herdando, assim, uma mandíbula de um tamanho, né? O arco dentário de um tamanho, o dente de outro tamanho. E isso, às vezes, faz com que o dente, vamos falar, não caiba dentro da boca, né? Tem o dente muito grande para a boca ou muito pequeno, que também acontece. E também a questão, assim, do crescimento. Às vezes, o crescimento ele não se processou de uma maneira adequada e aí isso vai interferir na posição dos dentes. Principalmente, por exemplo, quando a criança não respira bem. A respiração pelo nariz faz com que os ossos da face cresçam de uma maneira harmônica. A criança que não respira bem, pela boca, né? que respira pela boca, fica com a boquinha sempre aberta. Então, isso gera todo um desequilíbrio na face e aí, com isso, a pessoa também tem problemas de arranjo dos dentes na boca, né? Fica, às vezes, com os dentes muito para fora, né? Não consegue fechar a boca direito. Então, essa questão do crescimento ela é muito importante para a boa oclusão, né? Para o bom encaixe dos dentes. Você falou de pessoas que têm muitos dentes na boca, né? Às vezes é necessário até extrair alguns dentes. Tem uma questão de ter muitos dentes, né, também. Agora tem a questão da pessoa, às vezes, ter dentes muito grandes. Também. O normal é isso, assim. O mais comum, o mais comum... É que a gente escuta falar que as pessoas extraíram dente para colocar o aparelho. Exatamente, porque assim, pra gente poder arrumar os dentes na boca e alinhar um do lado do outro, a gente tem que ter espaço, né? E uma das formas de conseguir o espaço é a extração. Então, tem alguns casos que não tem jeito. Às vezes a pessoa tem que extrair 2, 3, 4 dentes, depende do caso. E aí tem que esperar, por exemplo, a criança trocar esses dentes, né? Ou não, no caso da criança? Sim, no caso da criança, sim. Mas às vezes, por exemplo, quando é um problema de espaço que é detectado da infância, às vezes a gente tem alguns artefatos, alguns aparelhos que a gente consegue utilizar para que mais tarde a criança não precise de fazer as extrações, entendeu? Então, não é assim, quando a gente recebe o paciente já crescido, né, e que tem os dentes que precisam de espaço e não cabe, aí, tem que tirar. Na maioria das vezes, a gente, o que sobra mesmo é a extração. A gente está falando bastante dos aparelhos. Existem muitos tipos de aparelhos dentários usados hoje em dia? Como é que tá? Existem tipos assim. Tem aqueles que a gente conhece, né? Fixo, por exemplo. Isso, o aparelho fixo, ele é esse aparelho que todo mundo conhece, que cola cada quadradinho assim no dente. E as crianças gostam que usa as borrachinhas coloridas e tal. Chega a época da Copa, verde e amarelo, verde e amarelo. Verde e tal.
Quando existe uma necessidade também do paciente mais de estética, a gente pode substituir aquele quadradinho de metal por quadradinhos de porcelana ou de safira. Existem outros materiais que disfarçam bem. Esses não são imperceptíveis? São bem imperceptíveis, né? Mas também são mais caros ou não? São mais caros, são mais caros. São mais caros, são mais frágeis, né? Também a pessoa precisa de ter mais cuidado. Existem aparelhos que são móveis, né? Tanto assim para poder corrigir dentes, quanto para poder usar na fase de crescimento, que são os aparelhos ortopédicos, existem muitos móveis. Tem aparelhos que são usados fora da boca, né? Por exemplo, tem um que as crianças gostam de chamar de freio de burro, né? Que é um ainda aparelho existe, né? extrabucal. Porque eu lembro que eu usei o freio de burro e ainda tem. Ainda existe, é um aparelho excelente, sabe? Mas ele tem um estigma muito grande, né? Então, às vezes, a gente evita usar, porque não pela qualidade dele, não é isso. É porque a criança não quer usar. É feio, né? E como é um aparelho que a pessoa tira e coloca, ela tem muito controle sobre ele, então ela simplesmente não usa, né? Ela fala que vai usar e não usa, mas é um aparelho excelente. E esses são pra quê, por exemplo, esse freio de burro, como é chamado? Toda vez que a gente vai puxar um dente, a gente sempre segura em algum lugar, né? Por exemplo, você vai puxar o primeiro dente para trás, você tem todos os outros dentes para você segurar e puxar o primeiro dente para trás. Quando você vai puxar o último dente para trás, você não tem mais nada para segurar. Então, por isso que você usa aquele aparelho por fora, porque aí você ele encaixa segura lá atrás isso, também. e você segura aqui atrás, né? Na nuca da pessoa. Então, é por isso que ele é por fora da boca. E hoje tem outros artifícios, a gente tem hoje os mini implantes, que são uns parafusinhos que a gente coloca na boca, no osso, e aí com esses parafusinhos você não precisa mais de utilizar esses aparelhos extrabucais. E tem também um que, eu não sei o nome, claro, que usa bem na frente do rosto mesmo. Isso aí normalmente é quando a criança tem deficiência de crescimento aqui, dessa parte da maxila. Aí a gente chama máscara facial. Aí usa esse aparelho, também é um aparelho que dá resultados fantásticos, esse aparelho. Todos os aparelhos ortopédicos, se eles forem usados na época adequada, né, e assim, com indicação adequada, eles dão resultados muito bons. E esses aparelhos, eles podem amarelar ou manchar os dentes de alguma forma ou não? Depende muito do cuidado que a pessoa tem com os aparelhos, né? Porque às vezes a pessoa coloca o aparelho na boca e se esquece de que tudo aquilo que está ali colado no dente dela vai favorecer mais aparecimento de placa, de sujeira, e vai grudar resto de alimento. Então, isso tudo vai manchar os dentes se a pessoa não tiver cuidado adequado. Agora, se a pessoa tem o cuidado adequado, a higiene adequada, usa o fio dental, né, escova corretamente, aí não causa manchamento, não. A gente estava falando dos tipos de aparelho, tem um outro tipo de aparelho também que eu me esqueci de mencionar, que hoje em dia tem sido muito utilizado, que é a ortodontia lingual, que é o seguinte: ao invés de você colar os aparelhos nessa parte do dente que a gente vê, ele é colado todo por dentro. Então, esse é o aparelho realmente invisível, né? Esse é completamente invisível, porque ele fica todo por dentro da boca do paciente. Então, uma pessoa, por exemplo, vamos falar, um artista, né? Assim, você que trabalha com o público e tudo, é um aparelho muito bem indicado por isso, porque esse realmente é imperceptível. Né? Só a pessoa que está usando é que consegue saber. Bom, Maria Clara, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre os aparelhos. Vamos para o intervalo, a gente volta já.